Estrutura bíblica. Quem tiver com a sua Bíblia na mão, pega aí sua Bíblia rapidinho. Eu vou te dar 30 segundos para você pegar a sua Bíblia. Que eu preciso que você pegue sua Bíblia para você dar uma entendida aqui que eu vou falar sobre estrutura bíblica, porque o Júnior vai estar falando hoje, Júnior, você vai estar falando sobre os profetas, né? Exato, exatamente. Então vamos lá. 30 segundinhos, gente, rapidinho aí, pega a sua Bíblia, que eu vou falar um negócio de estrutura bíblica. Estrutura bíblica eu vou dividir épocas de história aí rapidinho para vocês. Então vamos lá. Ó, a Bíblia pode ser dividida em épocas e períodos, ok? Em Lucas 24, 44, Jesus vai falar que as Escrituras vai falar dele próprio. Desculpa. Vai falar que as Escrituras vão falar dele próprio. É onde ele vai falar assim: e disse-lhes, foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês, que era necessário que cumprisse tudo que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e no Salmo, ok? Em João, capítulo 5, 39, ele vai falar assim, quando ele está falando com os mestres da lei ali e tal, né, naquelas indagações ali, ele vai falar assim, que em João 5,39, vai falar assim, examinais as escrituras porque vós cuidais ter nela a vida eterna e são elas que de mim testificam, ok? Então, se você pegar Jesus como o centro ali da Bíblia, nós vamos resumir os 66 livros com 5 palavras ali. Primeira palavra, preparação. É todo o Antigo Testamento que vai tratar da preparação da entrada de Jesus Cristo nessa humana, né? Essa parte humana, quando ele se torna a carne e entra na história humana. Então, todo o Antigo Testamento vai falar da preparação, disso aí. Propagação vai ser o livro de Atos, onde ele vai tratar da propagação do evangelho da salvação vinda por Cristo, né, ensinada pelos apóstolos através do Espírito Santo. Ok? Explanação são as epístolas que vão chamar da explanação ou explicação dessa doutrina de Cristo dadas aos apóstolos para entregar para a igreja. Ok? A consumação é o quê? É o livro de Apocalipse que vai tratar da consumação de todas as coisas preditas por Cristo, ok? Então, o Velho Testamento, com a sua estrutura, os 39 livros, ele vai ser dividido em 4... É aí que pega a Bíblia aí, tá, gente? Ele vai ser dividido em 4 blocos também, ok? O Velho Testamento aí você vai dividir, 4 grupos. Primeiro, lei. Segundo, história. Terceiro, poesia. E quarto, profecia. Ok? Então é lei, história, poesia e profecia. Ok? A lei são o Pentateuco, ok? Composto de 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio. Então, a lei vai se tratar da origem de todas as coisas ali, dada a Moisés ali no Êxodo. As observâncias dessa lei ali, você vai ver nos livros de Levítico, Números, Deuteronômio, vai falar da aplicação ali, Deuteronômio 28, principalmente, e o estabelecimento aí da nação israelita. Então a lei vai tratar disso aí. A história vai ser 12 livros, ok? Então, a história vai ir de Josué a Juízes. Então, quando você pegar a Bíblia aí, segura a Bíblia nos primeiros 5, você segura aí os 5 primeiros livros, assim, como os 2 dedos da mão, você vê que você começa a dividir ele em blocos, embora tem várias coisas que pode ser falado aí, tá? Então, Josué, eu falei da lei, né? História são 12 livros, então vai de Josué a Esther. E aí ele vai se ocupar da história de Israel nos seus vários períodos, ok? A teocracia sobre os juízes, a monarquia sobre Saul, Davi e Salomão, e a divisão do reino cativeiro, contendo aí essas histórias do reino de Judá, do reino de Israel, que eles foram levados ali para o cativeiro da Síria e da Babilônia ali, aquele período também do pós-cativeiro,
Aí você vai ver personagens igual Zorobabel, Esdras, Neemias e alguns profetas ali no meio dessa história, ok? Estou falando desse jeito, gente, porque a Bíblia não foi colocada junta de uma maneira cronológica, mas se você entender esses agrupamentos, dá para você ter uma ideia maior disso aí, ok? Então, poesia, 5 livros. Logo, o próximo grupo é poesia. Então, são 5 livros, de Jó a Cantares de Salomão. E aí eles são chamados poéticos ou devocionais, ok? Mas não é, e também por uma coisa tipo fantasiosa ou imaginação, não. Mas é devido ali àquele seu gênero do seu conteúdo, que vai mostrar fidelidade, vai mostrar a misericórdia, vai mostrar o amor de Deus, vai demonstrar esse sentimento do homem e a fidelidade de Deus e essa relação entre os dois, entendeu? Então, esses livros vão falar de coisas fortes, assim, de onde Deus... tem o livro de Jó, que é muito forte nessa coisa aí do poder de Deus no meio desses 3 principais personagens, né? Que é o próprio Deus, nosso inimigo, e o homem criado. Então, você vai ver tudo isso aí. Esse é o segundo, esse já chega ali nesse grupo de poesia, ok? Então, o profecia é o próximo grupo, ok? Então, esse próximo grupo ele vai ser 17 livros, e ele vai de Isaías até Malaquias. E esses aí eles vão ser subdivididos em profetas maiores e profetas menores. Aí vai ter profetas maiores, de Isaías a Daniel, 5 livros, e profetas menores, que vai ser de Oséias a Malaquias, 12 livros. Tá? Os nomes dos profetas, eles não querem dizer nada sobre... não é profeta maior ou menor por causa que um profeta foi maior que o outro, não. Mas é mais relacionado à extensão dos seus livros, ok? Então, essa é a coisa do Velho Testamento, ok? No Novo Testamento, você vai ter 27 livros. E na transição do Velho Testamento para o Novo Testamento, são 400 anos de período de silêncio profético, onde Deus não fala nada profeticamente entre Malaquias e Mateus. Aquele transição ali de 400 anos, nas Bíblias antigas, tinha 4 folhas em branco, simbolizando esses 400 anos de silêncio profético. Então, os 27 livros do Novo Testamento, ele foi escrito em grego, não é um grego clássico, mas dos eruditos, mas é um grego comum, chamado koiné, e também se divide em 4 grupos, que vai estar ali biografia, a história, as epístolas ou doutrina e profecia, ok? O primeiro grupo, que é biografia, você vai ter ali 4... são os 4 evangelhos, ok? E ele vai descrever ali a vida terrena ali do Senhor Jesus, né, o seu ministério. Os 3 primeiros são chamados ali de sinópticos, que eles, devido ali a esse paralelismo que eles têm entre si, né, da sua linguagem, das suas histórias, parecem muito da mesma coisa. E essa parte que a gente está falando sobre essa parte da biografia, ok? Depois vai vir história. História é o livro de Atos dos Apóstolos, que vai registrar aí a história da igreja primitiva. Os seus primeiros 3 capítulos vão ser os seus primeiros 3 anos. O resto vai ser para os 30 anos. Todo livro ali vai falar de 30 anos da história da igreja primitiva. Então, e vai falar do seu viver, da propagação do evangelho ali, tudo através do Espírito Santo, conforme Jesus tinha dito, né? E os apóstolos vão estar fazendo você vai ver esse primeiro período aí da igreja primitiva. As epístolas ou essa doutrina da igreja
São 21 epístolas, ok? 21 cartas. E ela vai de Romanos até Judas. E aí ele vai conter ali os ensinamentos, ou seja, a doutrina da igreja, né? Os ensinamentos dos apóstolos ali para a igreja. 9 delas vai ser dirigida às igrejas, que vai de Romanos a 2 Tessalonicenses, ok? 4 vão ser dirigidas a indivíduos. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon. São indivíduos, essas aí. Uma vai ser dirigida aos cristãos hebreus, okay? Que é o livro de Hebreus. 7 delas vão ser dirigidas a cristãos, todos indistintamente ali, embora Tiago, que vai ali de Tiago a Judas, quer dizer. E as últimas 7 são chamadas de cartas universais, ou cartas gerais, ou cartas católicas, ok? Católica nessa época aí quer dizer universal, ok? Então, apesar de 2 delas, 2ª e 3ª João, dada a pessoas. E o último livro é Profecia, que é o livro de Apocalipse, ou Revelação, né, que trata da volta pessoal de Jesus à Terra, e todas essas coisas que vão preceder esse momento aí, né, que vai mostrar ali Jesus voltando à Terra e fazendo tudo aquilo que vai acontecer ali no livro de Apocalipse, ok? Então, essa parte aí é a parte da estrutura bíblica. Depois eu vou pegar detalhadamente sobre essas coisas aí e falar com vocês sobre até a parte da simbologia também de Cristo no meio das Escrituras, né? Aquela coisa de o que ele representa em cada livro, tá? Nessa parte mais da representação de Jesus em cada livro. Tipo, Gênesis, ele é o descendente da mulher, Êxodo é o cordeiro pascual, Levítico é o sacrifício expiatório, Números, ele é a rocha ferida, Deuteronômio, ele vai ser o profeta, Josué, ele vai ser o capitão dos exércitos do Senhor, Juízes, ele é o libertador, Ruth, ele é aquele parente divino. É tudo relacionado a coisas relacionadas à história que vai simbolizar o próprio Cristo. Entendeu? No meio dessa história toda que é a Bíblia. Mas, anyways, de qualquer forma, eu falei sobre essa estrutura bíblica. Amém. Louvado seja Deus. E vamos. Intervalo para respirar. E vamos embora. Hoje estaremos abordando um assunto que a gente estuda, né, como profetas maiores e profetas menores. Mas eu quero estar falando, o Segato até falou sobre isso, profetas maiores e profetas menores não tem nada a ver com a questão da grandeza do profeta, e sim pela estrutura e da mensagem ali, o tamanho do livro, que vai estar, que são os maiores. E na Taná, né, ele é dividido, o Fabiano deu aí uma estrutura bíblica, e é a nossa estrutura, que vai falar sobre história, vai falar sobre... ela também tem isso na Taná, porém ela é dividida na Taná em 3 tópicos. 5 profetas maiores, né? Vamos lá. Na Torá, a Taná ela é dividida assim. A lei, que é a Torá, que é o Pentateuco, que nós conhecemos. Profetas, esse é o nome. Os profetas. Então tem os 5 profetas maiores, e aí entra os 12, que é os profetas, conhecemos como os profetas menores. E logo em seguida vem os escritos, que é Salmo, Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras e Neemias, que são juntos, e Crônicas, certo? Então, estaremos abordando um pouquinho sobre esse grande profeta. E esse livro ele já fala por si muitas coisas. Ele traz uma grande revelação que ele vai falar
tanto do povo de Israel, vai ter uma visão messiânica. Ele vai falar do futuro, do presente, do futuro, e posteriormente, ali, mais um pouco do nosso tempo. Ele vai estar abrangendo uma grande escala ali. Mas conhecido, né? Como profeta da redenção, um livro rico de profecias messiânicas mescladas com maldições sobre a nação pecadora. Mensagem: Deus tem um remanescente. Tá? Então vamos lá. Autor: Isaías. Data mais ou menos escrita esse livro de 700 a 680 antes de Cristo, com um tema central: juízo e salvação, mais específico, salvação. Encontra-se as palavras-chave em salvação, redenção, justiça, paz, consolo. Então, o livro de Isaías, ele tem ali umas divisões, e podemos, duas divisões, podemos estar dividindo assim esse livro. A primeira seção é de Isaías, do 1 ao 39, que vai estar falando o quê? Contém 4 grandes blocos de profecias. Primeiro, nos capítulos 1 ao 12, Isaías adverte e denuncia Judá, naquele período que eles estavam passando ali, sobre uma decadência espiritual de Israel no todo, o reino do sul e reino do norte, e Israel já estava ali prestes a ser levado a cativeiro, e Isaías vai estar falando exatamente nesse tempo aí. Tanto alertando, trazendo uma profecia, como também vai estar alertando do tempo vindouro, da tirada do cativeiro. Certo? Então, e aí ele vai estar advertindo a Judá, da onde que ele estava, né? Sobre a sua idolatria, imoralidade e injustiças sociais durante um período de posterioridade enganadora, entrelaçadas com uma mensagem de condenação vindoura à importante profecia messiânica. O que está sendo ali? Ele está alertando. Israel, ele se prostituíra, adorando outros deuses, tendo outros altares, e se levanta naquele tempo vários profetas para estar alertando isso para os reis daquela época, para os reis que estavam nos seus tronos. Muitos deles negligenciaram, abandonaram qualquer instrução dos profetas. Alguns seguiram, mas a grande maioria rejeitaram. E o segundo tópico da primeira sessão é o capítulo 13 ao 23. Isaías condena as nações contemporâneas por causa de seus pecados. Ele não está falando só para Judá. Ele também não está falando só para Israel. Antes, deixa eu deixar bem claro aqui. Quando eu falo de Israel e de Judá, é porque anteriormente, o reinado, quando Salomão vai deixar, ele vai deixar um reinado só.
Mas aí há uma grande briga e o reino é dividido entre Israel e Judá. E os que ficaram em Israel foram primeiramente levados cativos. Então ficaram os de Judá. E Judá ainda reconheceu algumas falhas, mas mesmo assim permaneceu no erro. Israel já estava consumido pela idolatria. Já estava então, é levado. E essa levada de Israel deveria servir como um alerta para Judá. Mas Judá continua na idolatria. Isaías está falando da onde? Do reino de Judá. E quem falar ali no reino de Israel, Amós e Oséias. E no reino de Judá, seus contemporâneos, tem ali Isaías, Miqueias, que estavam ali profetizando, falando com essas nações. Mas tem essa advertência também às terras estranhas. Ele vai estar alertando, trazendo um alerta de Deus para as nações vizinhas, alertando sobre os seus pecados. Terceiro, que é do capítulo 24 ao 35, ele vai estar falando, contém um amplo leque de promessas proféticas de salvação e juízo futuro. Certo? E tem a quarta sessão ali, nesse primeiro bloco, que vai do capítulo 1 ao 39. Tá? Então, o quarto bloco os capítulos 36 ao 39 registram a história seletiva do rei Ezequias, que forma um paralelo com 2 Reis, capítulo 18, versículo 13 e 20 a 21, certo? Então, essa estrutura, vamos montar assim, 2 estruturas dentro do livro de Isaías. E falamos aqui, dentro da primeira estrutura, ele vai estar colocando 4 sessões nesse primeiro capítulo, do capítulo 1 ao 39. E agora, na segunda sessão, ele vai estar abordando do capítulo 40 ao 66. O livro de Isaías contém 66 capítulos. Então, do 40 ao 66, ele traz algumas profecias mais profundas da Bíblia a respeito da grandeza de Deus e da vastidão do seu plano redentor. Agora, Isaías está falando uma coisa vindoura, está alertando sobre a grandeza, sobre o plano de redenção de Deus. Esses capítulos foram inspiram esperança, consolo ao povo de Deus durante anos finais do reinado de Ezequias. Mas também sobre alguns pilares. Esse vai ser não tem as sessões como no primeiro, mas vai ser um compilado só, do 40 ao 63, tendo alguns temas muito importantes. Tá? O profeta prediz que o Messias vindouro virá com justiça, virá com o quê? Justiça brilhe com fulgor, e que a salvação chegue às nações como uma tocha ardente. Isaías 60 a 66. E aí, vamos ter um propósito. Qual é o propósito desse livro? Vamos
E tem aí os 3 propósitos principais do livro. Fica patente o tríplice propósito de Isaías: confrontar a própria nação e outras nações contemporâneas com a palavra do Senhor, mostrando-lhe seus pecados e consequência, castigo vindouro, castigo divino, o castigo divino. Então, primeiro propósito, ele vai estar alertando ao seu povo, ele vai estar falando sobre o castigo que Deus divino sobre tanto as nações como o seu próprio povo ali. Segundo propósito do livro é profetizar a esperança à geração futura de exilados judaicos que seriam restaurados do cativeiro, e a qual Deus reunirá com luz os gentios. Então, já temos aí o segundo propósito, que vai falar de uma esperança primeiramente para aquele povo, e depois também para os gentios. Eu só vou pedir um pouquinho de compreensão. Acabei de vir de uma aula extensa e eu estou aí um pouco me arrastando. Mas seguimos. E o terceiro tópico, que vai ser mostrar que Deus enviara o Messias davídico, cuja salvação abrangeria todas as nações da terra, suscitando esperança no povo de Deus, tanto no Antigo como também no Novo Concerto. Encontramos no livro de Isaías uma literatura tão extensa, tão grande, que só no livro de Isaías você vai encontrar algo que está acontecendo em Israel, mas também a profecia do Messias e dos tempos, muitas profecias que foram cumpridas ali em Cristo, foram cumpridas um pouquinho pós, mas também há muitas profecias que possivelmente estarão para acontecer. Então, quer dizer, é um livro também escatológico, né? Vamos dizer assim. E quem é esse autor? No contexto histórico do ministério de Isaías, o nome Isaías significa o Senhor salva. Filho de Amós, foi centrado em Jerusalém durante o reinado de 4 reis. Ele passa ali o período dos 4 reis: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Considerando que o rei Uzias tenha morrido em 740 a.C., em Isaías 6:1, e Ezequias em 687 a.C., o ministério de Isaías abrangeu mais de meio século. Segundo a tradição, Isaías foi cerrado ao meio pelo filho de Ezequias. O ímpio rei de Manassés, 680 a.C. Segundo parecer, Isaías provinha de uma família influente em Jerusalém. Era um homem cultíssimo e tinha o dom da poesia.
ele era familiarizado com a realeza e aconselhava os reis no tocante à política externa de Judá. Pegando aqui esse gancho, então vemos que Isaías era uma pessoa muito influenciadora naquele meio ali, tanto para a parte política, falando com reis, falando com profetas, e ali andava livremente, pois parece que era bem conceituado ali. E como vimos, esse profeta, ele vai morrer de uma forma bem trágica, né? De uma morte cerrado ao meio. Então vamos lá. Ele traz um pouquinho sobre... O livro vai trazer um pouquinho sobre um paralelo ali do Novo Testamento. Vamos ver um pouquinho só, rapidamente, sobre essas ligações. Em Mateus 12, 17 e 20, Isaías vai estar relacionado um pouquinho a Isaías 42, 1 ao 4. Mateus 3, 3 e Lucas 3, 4, Isaías 40, 13. João 12, 37 vai estar relacionado também Isaías 6, 9, 10 e 10. E Isaías 53, 1. Em Atos, também temos uma ligação, que é Isaías 53, 7 e 9, a 9. E Romanos 9, 27, 10, 16 ao 21, também vai para Isaías 10, 53 e 65. Tá? Eu quero listar aqui algumas características. Tem 8 aspectos básicos que caracterizam o livro de Isaías. Em grande parte, estão escritos de forma poética e é insuperável como joia literária na beleza. Mais um ponto, um aspecto sobre o livro, é chamado o profeta evangélico. Por quê? Dentre todos os livros no Antigo Testamento, suas profecias contêm as declarações mais plenas, claras, sobre Jesus. E até mesmo, se não me falha a memória, pode corrigir, Segato, quando Jesus abre o livro, que ele vai explanar, falar sobre hoje se cumpre a profecia, ele abre exatamente Isaías, não é isso? Quando ele entra no templo, na Páscoa, e ele vai... E é dado o rolo para ele estar falando, ele vai estar... Capítulo 4, você vai ver isso aí. Oi? Lucas, capítulo 4, ele vai... quando ele vai cumprir essa profecia de Isaías, né? Sim. Sobre uma coisa liga a outra, né? O Velho Testamento ao Novo Testamento no cumprimento dessa profecia. Mas eu vou falar disso aí, né? Na hora que eu for falar, eu toco nisso aí para você. Tá. Então, a gente vê aqui que a Bíblia não é uma coisa solta, só os livros ali escritos, e cada um tem só sua visão particular. Então, ela é totalmente interligada. E o livro de Isaías ele vai ser bem interligado com
tempos ali. Sua visão da cruz, em Isaías 53, é a profecia mais detalhada sobre a morte expiatória de Jesus. Esse é mais um aspecto que possamos estar vendo aí. E quarto, é o mais teológico e extenso de todos os livros proféticos do Antigo Testamento. O período de tempo tratado remonta à criação dos céus e terra. Isaías 42, 5. Olha como é que dá uma... Ele vai lá, volta ali também no que está acontecendo, mas também remonta o que vai acontecer. É um livro muito completo. Claro, temos que tomar muito cuidado de pegar e ter uma visão particular desses acontecimentos, dessas coisas que vêm, assim como outros também, as 70 semanas de Daniel, 70, não é isso? 70 semanas. Isso não pode ter uma visão particular. Como eu estava falando mais cedo sobre tomar essas palavras e aí virar uma heresia colocada em nosso meio. Tá? Contém mais revelação a respeito da natureza, majestade e santidade de Deus do que qualquer outro livro. Mais um ponto, mais um aspecto dessa montagem do livro é Isaías, cujo nome é o Senhor salva, é o profeta da salvação. Ele prega a palavra salvação quase 3 vezes mais do que todos os demais livros proféticos do Antigo Testamento. Isaías revela que o propósito divino da salvação será somente realizado em conexão com o Messias. Então, tem mais essa ligação. E 7, por fim, 7 e 8, Isaías faz frequentemente referências ao evento redentor da história de Israel, ligando Gênesis, Isaías 4, 5 e 6, 11 a 15, 31 a 5, 43, 16 ao 17, a destruição de Sodoma e Gomorra. Também tem ali, que é Isaías 1, 9. Vai falar também a vitória de Gideão contra os midianitas, que é Isaías 9, 4, 10, 26 e também 28, 21. Além disso, faz a alusão dos cânticos proféticos de Moisés, em Deuteronômio 32, que está relacionado aí, Isaías 1, 2, 30 e 17, 43, 11 e 13. Não sei se os irmãos já prestaram atenção que Isaías, o livro de Isaías, ele é tão bom, tão assim... Ele já monta praticamente se fosse separar, ele já monta uma Bíblia, né? Pela extenso livro que é, mas também ele faz, vou dizer que é uma confirmação desses tempos. Desde lá, e tem um capítulo que vai falar até mesmo da... E vi como estrela da manhã cair do céu, ele vai estar remontando o antes, durante e depois, falando da vinda, vinda de Cristo futura. E, por fim, 8, Isaías
juntamente com Deuteronômio e os Salmos, um dos livros do Antigo Testamento mais citados e aludidos no Novo Testamento. Tá? Assim como Deuteronômio e Salmos, Isaías também é muito citado no Novo Testamento. E vamos estar falando agora sobre o livro de Isaías ante ao Novo Testamento. Isaías profetiza a respeito de João Batista, como que aquele destinado a ser o precursor de Messias. Aonde isso? Isaías 40, versículo 3 ao 5. Também, e vai como referência Mateus 3, 1 ao 3. Vai estar lidando com isso. Segue-se muitas de suas profecias messiânicas sobre a vinda e o ministério de Jesus, reencarnação e a divindade, que a gente pode estar encontrando em Isaías 7, 14, Mateus 1, 22, 23 e Lucas 1, 34 e 35, Isaías 9, 6 e 7, Lucas 1, 32 a 33. Ok? Vocês estão entendendo perfeitamente? Está tudo bem? O som está saindo aí direito? Dá um alerta aí para mim. Vocês estão me ouvindo? Ok. Tânia Moreira, obrigado por ter vindo. Prazer ter a pastora aqui, tá bom? Saudade de ti, mulher. Dá um glória por você. Ou é o pastor Irana? Ô, glória! Amém. Aleluia. Mas aí vamos estar colocando alguns, como eu falei sobre ele está remontando, está colocando ali no Novo Testamento, e ele vai estar falando muitas coisas sobre juventude, missão, obediência, mensagem e unção pelo Espírito Santo, milagres, sofrimento, rejeição, humilhação, morte e expiação, ascensão e segunda vinda. Então, e a gente pega como base, né? A gente, toda vez que estuda ou quando vai explanar a palavra, a gente pega muito como base, porque a maioria das bases para falarmos sobre o Messias, para falar sobre a vinda de Cristo, está ali, em Isaías, que vai estar profetizando sobre a vinda de Cristo. Vamos às profecias de Isaías. As profecias têm 3 aspectos diferentes. E refere-se, primeiro, a Israel. Não se esqueçam disso. Primeiro, refere-se a Israel. Segundo, às nações. Terceiro, ao Messias. Então, tem 3 pontas aí. A Israel, às nações e ao Messias. No que concerne a Israel, somos ensinados que, por motivos de seus pecados, a nação havia ser levado cativo, ao cativeiro. Então, a profecia que vai falar ali sobre Israel é sobre o que eu falei no começo, sobre o corromper, né? Se corromper de Israel.
E aí vem também a segunda. Que vai falar sobre as nações. As predições contra a Babilônia, a Síria, Filistia, Moabe, Síria, Egito, Duma, Arábia e Tiro têm sido maiormente cumpridas. Mas há aspectos desta profecia que ainda esperam seu cumprimento durante o período que virá depois desse presente dispensação cristã. Então, ainda tem coisas que está para acontecer. Voltando e alertando aos que estão aqui. Temos que olhar com muito cuidado para que não haja uma distorção em cada conteúdo que tem o livro de Isaías, para que não se torne uma coisa, uma revelação aí extra-bíblica. E o terceiro ponto é, quando chegamos às profecias messiânicas, encontramos-nos em águas profundas e ricas. E por que isso? Porque o livro de Isaías, como Isaías, é o que eu estava falando, ele nos dá base. Ele nos dá base para Cristo, nos remetendo a isso. O livro de Isaías, ele é bem curto. Hoje, a minha participação é bem curta, falando sobre o livro de Isaías. Eu espero trazer um pouco mais na aula que vem, estaremos falando sobre Jeremias. Mas tudo que eu tenho que passar aqui, e eu vou fazer esse passe aqui com o Segato, é nosso bate-papo aqui, e a gente sempre faz isso. Segato, vou deixar aí com você para estar falando alguma coisa. Amém. Você vai... Bom, o que você está trazendo é agora os profetas maiores, né? Você está começando com o livro de Isaías. Os profetas messiânicos, você vai ver aí um profeta... Você vai ver Miqueias, você vai ver Zacarias, você vai ver Isaías, você vai ver Jeremias falando também. Então, todos eles aí vão ter uma conotação dessa profecia messiânica, né? A passagem que você viu, que você estava falando antes, João, abre aí em Lucas 4, versículo 17. Dá uma lida aí. 4:17, é isso? Isso. E foi-lhe dado um livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Continua? Então, essa é a profecia que você está lendo de Isaías, que se cumpriu no Novo Testamento, entendeu? Quando você está falando sobre Isaías, quando ele se senta ali na cadeira, ele vai trazer essa menção dessa profecia aí, e é aí que se cumpre essa profecia messiânica sobre o Espírito do Senhor estar sobre ele, para fazer todas as coisas que Jesus vai fazer através do seu ministério salvífico, que vai ser não só salvar, mas também libertar os cativos e toda essa
obra dessa profecia, tudo que está descrito ali nessa profecia, todas essas particularidades da profecia, entendeu? Então, você vai ver dos profetas messiânicos, você vai ver muito disso relacionado a essa coisa. Eu estava procurando um negócio para você, sendo que foi uma aula que eu dei uma vez. Além só rapidinho, cara, além do capítulo 8 de Mateus, capítulo 8, versículo 17, vai dizer: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: e tomou sobre si todas as enfermidades e levou as nossas doenças. Além de várias profecias que a gente vai encontrar. Mateus, se eu não me engano, 36 ou 37 profecias que vai estar sendo cumprida ali em Mateus. Você pega, igual eu estava falando com você, sobre esses profetas messiânicos, eles, cada um vai ter a sua particularidade profética. Abre Zacarias 9 aí, para você ver o negócio. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um Jumentinho. asno, Então, filho de jumentinha. que é a referência àquilo quando ele entra ali em Jerusalém, você vai ver profecias assim, Miqueias, capítulo 5, por exemplo, você pode abrir Miqueias, vai falar sobre abre Miqueias, capítulo 5, se eu não me engano, versículo 3 aí. Lê aí, pode ler. Versículo 3, né? É. Portanto, os entregará até o tempo em que aqui está de parto tiver dado à luz. Então, o resto dos seus irmãos voltará com os filhos de Israel, e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor. Esse que é o versículo, continua. Na força, e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus, e eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até os fins da terra. Confins da terra. Essa já é uma outra profecia é uma outra profecia messiânica também, entendeu? Então, a gente falando sobre as profecias messiânicas, na próxima aula, a gente vai entrar a profundo nisso aí. Hoje eu falei mais sobre a estrutura bíblica, porque você está dando mais um parecer por cima, né? Por alto. Mas quando a gente se aprofundar nos assuntos, a gente vai trazer toda essa coisa do Velho Testamento, do Novo Testamento e essa ideia sobre a parte da mensagem do Messias e essa coisa da profecia messiânica.